Olá pessoal, firmes e fortes, preparados para mais uma aula do nosso projeto Revisando. Pessoal, eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo muito importante para a área da matemática. A gente vai falar sobre o MMC, o mínimo múltiplo comum de um número. Mas antes disso, vamos relembrar o que é um múltiplo de um número natural? Se um número é divisível por outro número diferente de zero, então ele é um múltiplo desse outro número. Pessoal, isso é a definição da nossa ideia de múltiplo. Mas no caso vem a pergunta. O que é o mínimo múltiplo comum de um número? Dois ou mais números têm múltiplos em comum. Exemplo, quando eu tenho números, certo? Eles têm múltiplos em comum. Olha o exemplo. Eu peguei os múltiplos de 4 e 6. Quais são os múltiplos de 4 e de 6? Lembrando, múltiplos são infinitos, tá? Infinitos, não tem limite. Então os múltiplos são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Do 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Esses são os múltiplos no caso de 6. E continua. Só que existe um menor múltiplo em comum entre eles, diferente de 0, tá? Então, ó, existem os múltiplos em comum. Só que o menor deles, ó o menor deles, ó, é o 12. Nesse caso, ele é um mínimo múltiplo comum. A gente tem esse caso de dedução. Eu pego dois números ou mais outros números, 3, 4, vejo quais são as sequências de múltiplos deles. Então, ó, como eu encontro o múltiplo? 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, eu encontro múltiplos assim, no caso da estrutura da tabuada. Só que muitas vezes fazer esse tipo de sequência demanda um tempo, tá? Existe um processo mais prático que necessariamente a gente encontra um menor múltiplo em comum, tá? Que a gente denomina o MMC. A gente vai usar o processo de decomposição simultânea, que é um processo para então fazer o MMC. Nesse caso, a gente vai usar os números primos. Lembrando, um número para ser primo, ele só tem dois divisores, um e ele mesmo, tá? Pessoal, vamos pegar e achar o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo em comum entre os dois ou mais números, poderia ser 3, no caso eu estou fazendo com 2. Pessoal, qual é o caso aqui? Eu vou ter que fazer um MMC desses dois. Então, ó, vamos pegar o 12 e o 8. Vou fazer um risco aqui. Esse risco vai representar, no caso, a ideia de divisão. A gente vai fazer contas, ó, de cálculo mental. Pessoal, os números que eu vou usar para dividir não são qualquer números. Eu vou usar números primos. Então, não vou usar números pares, somente o 2. Tá bom? Que ele é o único número primo que é par. Então, 4, 6, esses números não. Tá? Alguns números ímpares, que tem mais de 2 divisores também. Eu não vou usar 15, 25, entre outros. Tá? Então, vamos lá. Primeiro caso, a gente vai fazer uma decomposição, a gente vai escolher um número para isso. Tá? Não é qualquer número. Eu vou escolher um número que seja primo e que divida ou um deles ou os dois. Pessoal, tome cuidado, muitas vezes as pessoas falam que tem que ser o menor. Pessoal, não. Você pode escolher qualquer um dos números, contanto que divida um deles. No caso, eu poderia escolher ou o número 3 ou o número 2, tá? Para dividir. Por quê? O 3 divide o 12, o 2 divide o 8 ou o próprio 12, tá bom? Eu vou começar fazendo sempre o oposto. Eu vou começar pelo número 3, tá? Então, vamos fazer a divisão. O 8 não dá para ser dividido por 3, certo? Então, ele copia. O 12, se eu tenho 12 balas, vamos dividir para 3 colegas, cada colega vai receber 4 balas. Agora, a escolha ficou mais fácil, né? Eu vou poder dividir ele por 2. Então, ó, vamos dividir ele por 2. Eu poderia dividir por 8, por 4? Não. Por que eu não posso dividir por 8, por 4? Respondam para mim. Porque ele é primo. Isso mesmo. Por ele ser primo, eu não posso usar o 4 nem o 8, mesmo que seja mais fácil. Eu posso usar só o 2. Então, ó, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Vou dividir aqui por 2 de novo. Pronto, mas por quê? Não dá para dividir por outro? Nesse caso, não. Nesse caso, só dá para dividir necessariamente por 2, porque se eu usar 3, 5, outro número primo, não vai dividir, tá bom?
Então, por isso que nesse caso eu estou usando 2. Nesse daqui eu tinha o poder da escolha, ou era o 2 ou era o 3, tá? Se eu tivesse começado com 2 aqui, em algum momento eu tinha, dessa linha eu teria dividido ele por 3, tá? Então só acelerei o processo. Então aqui ficou 2 e aqui ficou 1. No caso, eu vou dividir por 2. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Toda essa conta ficou 3, 2, 2, 2. Deu um monte de número. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos multiplicar. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, qual é o mínimo múltiplo comum desses dois? É o 24. Então, se eu tivesse feito uma separação simultânea dos múltiplos de 8 e dos múltiplos de 12, necessariamente o múltiplo em comum entre eles seria o número 24, tá? Eu demandaria um tempo para fazer a sequência. Pelo processo de fatoração simultânea, fica mais prático, tá? Necessariamente, agora a gente vai fazer um outro MMC, o mínimo múltiplo comum de 30 e 10. Pessoal, vamos fazer a decomposição? Ó, vou fazer um questionamento para vocês. Que números que eu devo começar? Respondam para mim. Que números? Quais? Se você respondeu 2, se você respondeu 3 ou 5, necessariamente você falou o correto, tá? É um desses três que eu posso iniciar. Se você falou que eu posso dividir por 2, ou 3, ou 5, corretíssimo, tá? Então vamos fazer a divisão? Pessoal, necessariamente o que vai acontecer? Vamos começar dividindo por 2? Se eu dividir por 2, aqui 36 dividido por 2 é 18 e 10 dividido por 2 é 5. Vamos dividir por 2. De novo, 18 dividido por 2, 9. Aqui copio 5. Vamos dividir aqui por 5. Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 1, perdão. Ó, vamos dividir por 3. Por quê? Vamos dividir o 9. Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Vamos dividir por 3. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Necessariamente eu tive uma sequência. Qual era essa sequência? 2, 2, 5, 3, 3. No caso, fazendo toda essa continha, vou ter 180, pois 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3 vezes 3, 180. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 36 e 10 é 180. O menor múltiplo em comum de 36 e 10 é 180. Então, se eu tivesse feito os múltiplos de 36 e os múltiplos de 10, todos os múltiplos de 36 e todos os múltiplos de 10, necessariamente eu teria o menor em comum, tá? Qual seria o menor em comum? O menor em comum seria necessariamente o 180. Tudo bem, pessoal? Então, ó, na nossa próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho. Tchau!